os retiros, ela é uma professora muito procurada para palestras, para conduzir workshops, né? Ela tem desenvolvido esse tema, né, de karma, de paz, de harmonia, qualidade de vida, né? E tem ajudado muitos e muitos, né, ao longo da sua caminhada. E um outro aspecto que eu gostei bastante do livro da Luciana é onde ela diz que a evolução ela acontece quando há o despertar da consciência. Então, ela aprofunda esse entendimento, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, essa percepção, né, do que acontece internamente, né, e a maneira como nós usamos a nossa energia. Né? Esse tema karma, às vezes a gente ouve alguns autores colocarem como alguma coisa muito complexa, né? Muito distante, né? Alguma coisa muito difícil de ser entendida. E a Luciana, de uma forma muito clara, ela vai nesse livrinho nos conduzindo. Eu digo livrinho porque ele tem um formato pequeno e é muito agradável de ler, de manusear, é algo que pode ser lido e relido, eu posso colocar na bolsa, né? Ele tem um formato pequeno, então eu posso carregar esse livrinho para ler no ônibus, para ler no metrô, né? Tá com ele como um alimento, né, para o meu intelecto. Então ela vai ao longo do livro nos levando num entendimento do karma e acaba culminando nessa questão também da concentração. A gente vai ver que tem um link muito estreito entre esses dois assuntos, né? A maneira como nós usamos a nossa energia, né, se de uma forma muito dispersa, que é o que a maior parte das pessoas faz hoje em dia, que a gente vê desorganizadas, né? A gente vê pessoas perdidas, ansiosas, pessoas com confusão, né? Não só externamente, mas também internamente. Então, ela vai nos ajudando a perceber que a concentração é uma aliada, né? Para nós termos aí uma vida, né, mais regrada, uma vida, né, que nos ajuda a termos resultados, né? A otimizarmos a nossa energia, os nossos recursos, tendo melhores resultados. E eu convido vocês, então, a lerem este livro, né? Nós vamos ter agora a Luciana comentando um pouco, né, sobre esses dois tópicos, e eu convido vocês, né, quem ainda não teve a oportunidade, de ler esse livro, que é muito, muito agradável. Depois nós vamos ter um momento de perguntas no final, né? Vocês podem colocar no chat, e aí nós vamos estar, na medida do possível, né, dentro do nosso horário, nós vamos estar passando para a Luciana para que ela possa estar respondendo, tá certo? Então, agora convido a nossa convidada, a Luciana Ferraz, para que ela possa estar falando para nós um pouco sobre esse tópico, né, do livro, né, nos falando um pouquinho a lei do karma e o poder da concentração. Boa noite, Luciana. Boa noite, querida Rosane, boa noite a todos vocês que estão conosco nessa noite, nesse encontro do Clube do Livro, que é sempre promovido pela editora Brahma Kumaris, uma editora totalmente diferente de uma editora normal, que não tem como objetivo primordial a questão do lucro financeiro, mas de promover ideias e de ser um apoio para o conhecimento, as palestras, os cursos que a Brahma Kumaris dá. Esse livro, na verdade, ele surgiu da oportunidade de colocar na forma de compacta, digamos assim, 2 seminários que eu tinha realizado aqui na nossa sede de retiros em Serra Serena, em ocasiões diversas, um sobre a lei do karma, que se chamava Karma e Destino, e outro sobre o poder de concentração. E conversando com a Kátia Roel, que é a editora,
da editora Brahma Kumaris, a gerente, nós pensamos, por que não colocar essas ideias de uma forma acessível a todas as pessoas. Quando eu penso sobre a lei do karma, primeiramente me vem esse sentimento que, inclusive, a Rosane comentou com todos vocês, que a questão do karma é muito mal interpretado, muito mal compreendido, porque as pessoas sempre pensam que é uma forma de maldição, não é que é o karma dessa pessoa estar passando por essa situação ou por aquele problema. Eu, inclusive, hoje presenciei uma situação muito forte na minha família, onde essa questão foi envolvida. Eu tenho um sobrinho que hoje tem 30 anos e que nasceu com uma doença bastante séria, que é uma doença bastante rara, que os médicos têm grande dificuldade, na verdade, de entender, de compreender, e que não existe uma cura. É alguma coisa parecida com câncer, mas, enfim, ele já nasceu com isso, e durante esses 30 anos da vida dele, ele sofre muito com isso. E justamente hoje, ele voltou do médico e do hospital onde ele se trata, e parece que a doença voltou e a doença piorou. Então, toda a família estava muito condoída, a família toda estava comentando. Uma das minhas irmãs comentou que não sabia o porquê que Deus permitia esse tipo de acontecimento que desde do seu nascimento essa criança vem enfrentando com tanto sofrimento, com tanta internação, com tantos problemas médicos. E a família toda, no grupo de WhatsApp da família, estava, enfim, comentando, e em alguns momentos essa questão de culpa de Deus surgiu nos membros da família. Eu venho de uma família extremamente católica, onde todos são católicos praticantes, e, portanto, a ideia de karma não é alguma coisa muito absorvida, não é alguma coisa fácil do entendimento. Então, para mim, entender o karma e entender que não é uma questão de a pessoa estar sendo amaldiçoada e muito menos de estar sendo levada a esse problema por causa de Deus, Deus não é o responsável por isso, me fez entender e mergulhar procurando uma compreensão mais profunda, que é um dos temas, inclusive, que a Brahma Kumaris aborda como sendo essencial dentro daquele panorama mais amplo de que nós chamamos de o conhecimento espiritual. A natureza do ser, a natureza da vida. E quando nós falamos em karma, tem duas coisas que para mim são assim fundamentais, são básicas. O primeiro aspecto está conectado com a responsabilidade. Então, a lei do karma, que diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos, ela nos coloca como responsáveis da nossa própria existência. Só que quando nós falamos em responsabilidade, é muito importante que nós não tenhamos uma atitude de dizer eu sou responsável, então tudo cai sobre os meus ombros, então é um grande peso, eu não tenho ninguém para compartilhar, será que o governo também não é responsável por ter criado toda essa situação no mundo? Será que todas essas mudanças climáticas não são responsáveis pela minha saúde não ser tão refinada, porque essas questões todas de água poluída e de ar que não é muito, que também é poluído, que não é fácil de respirar, porque todas essas questões ambientais de
plástico nos oceanos e eu comer microplásticos na comida que vem dos oceanos, enfim. Então, existe todo um panorama que nós podemos dizer, julgar como tendo certa responsabilidade na situação que foi criada no mundo de hoje. Mas eu sou responsável por aquilo que acontece comigo. Não é por acaso que eu nasci nesse corpo, não é por acaso que eu nasci nessa família, não é por acaso que eu nasci nesse país, não é por acaso que eu nasci dentro dessa condição econômica, não é por acaso que eu sou homem ou mulher ou qualquer outra situação. Então, essa responsabilidade, em vez de nos dar uma sensação de peso, nos dá uma sensação de liberdade, porque se eu sou responsável por minha situação, então eu posso fazer alguma coisa. E começa com a minha própria transformação, com a minha própria conscientização. Como a Rosane estava conversando conosco agora há pouco, essa evolução do ser humano, ela não acontece no sentido da tecnologia que está mais desenvolvida e com isso o mundo está melhorando. Não, porque quantos têm realmente acesso a essa tecnologia? Quantos têm acesso a todo esse desenvolvimento científico, a todas essas invenções? É muito restrito tudo isso. Então, realmente, quando eu penso em termos da minha evolução, eu penso em termos da minha consciência, o quanto eu estou mudando, melhorando, me transformando a partir dos meus pensamentos, a partir dos meus sentimentos, a partir desse gerenciamento interno. A Rosane mencionava sobre eu ser o arquiteto da minha própria vida. E eu gosto desse exemplo de que um bom arquiteto, ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, mesmo num terreno acidentado, mesmo num terreno não tão favorável. Tem um médico muito importante na nossa organização, lá na Índia, e ele mora na cidade de Mumbai, que é um dos maiores centros na Índia, e ali ele tem um papel muito importante dentro, ele é oncologista, mas ele tem uma casa na pequenina cidade de Monte Abu, onde nós temos a nossa sede internacional da Brahma Kumaris, lá no estado do Rajastão, na Índia. E é muito interessante porque na casa dele, no meio da sala, você entra direto na sala de visita e no meio da sala tem uma árvore. Ou seja, ele encontrou aquela árvore e ele poderia blasfemar a árvore. O que essa árvore está fazendo aqui no meio do terreno? Essa árvore está atrapalhando o meu projeto. Mas ele aproveitou a árvore e construiu a sua casa e a sua sala ao redor da árvore. Fica muito bonito, porque parece um tótem no meio da sala de visitas. Então, cabe a nós analisarmos essas dificuldades que nós temos. Às vezes, uma dificuldade financeira, às vezes, uma dificuldade de relacionamento, às vezes, uma dificuldade de saúde, e focarmos a nossa atenção, as nossas ações, os nossos recursos para resolver aquele problema e usar aquele problema como um trampolim para nós melhorarmos. Ainda hoje chegou até mim uma mensagem que era, na verdade, uma mensagem original do Nietzsche, do filósofo famoso europeu. Talvez, naturalmente, essas mensagens elas vêm um pouco modificadas, mas a mensagem central era: o que quer que exista na minha vida é para meu benefício. O que quer que apareça no meu caminho é uma forma
para o meu próprio crescimento, é um desafio, é uma possibilidade para o meu próprio desenvolvimento. Então, o primeiro aspecto ligado à questão da lei do karma é esse da responsabilidade. E voltando na história do meu sobrinho, o segundo aspecto, eu arrisquei, e eu sei que esse tema não é nada bem-vindo na minha família. Hoje eu não recebi nenhum comentário desabonador depois que eu escrevi isso no grupo. Eu escrevi que não era responsabilidade de Deus e que a única coisa que me fazia entender esses acontecimentos era acreditar na reencarnação. Até agora, ninguém comentou nada no grupo. Mas, verdadeiramente, esse é o outro aspecto da lei do karma que explica muita coisa do que está acontecendo ao nosso redor. Como é que a gente poderia entender, justificar isso que eu acabei de comentar com vocês, uma criança que, por sinal, ele é gêmeo, e o gêmeo dele não tem nenhum problema de saúde, e ele já nasceu com essas dificuldades físicas. Ou então, o que justifica uma criança que é pura, é linda, é inocente, mas ela já vem com uma carga social, já vem com uma carga física, já vem com uma carga em termos do seu status, da família onde ela está inserida, tudo isso. Então, quando vocês pensarem na lei do karma, pensem sobre esses dois aspectos, que isso vai ajudar demais vocês a entenderem muitas das situações da sua vida, a não se revoltarem com essas situações, mas, ao contrário, começarem a ter uma oportunidade de refletir, de aproveitar da situação e de, finalmente, crescer com o que a situação está apresentando. Tem formas de mudar o seu karma? Sem dúvida que sim. No momento em que você muda a sua maneira de pensar, no momento em que você muda a forma como você usa dos recursos da sua vida, você está mudando aquilo que criou o karma. Então, a transformação na sua vida, com certeza, pode trazer uma mudança kármica e, principalmente, a purificação daquelas influências do passado, elas podem ser transformadas através da prática de meditação. A meditação é como se fosse uma borracha que modifica, que limpa aquelas influências que você trouxe. E mais importante ainda, ter muito cuidado com o que você cria para o futuro, porque uma coisa é você trazer do passado e limpar esse passado, mas uma outra coisa é você prestar atenção no seu presente, viver esse seu presente com total presença e com total atenção para que você possa construir um futuro melhor. E agora, nesse outro seminário que eu conduzi aqui na nossa sede de retiros de Serra Serena, chamado O Poder da Concentração, como é que surgiu isso, esse meu interesse nesse tema? Surgiu principalmente porque, na minha posição de estar em contato com muitas pessoas no mundo, e inclusive com muitos dos alunos da Brahma Kumaris, eu percebi que a questão da concentração era um dos aspectos sérios e graves que a gente via na maioria das pessoas, no meu relacionamento com as pessoas, falta de prestar atenção, erros repetidos, coisas que acontecem de novo e não se solucionam, especialmente um torvelinho nos pensamentos, uma confusão interna. E eu, então, comecei a investigar, e, para minha surpresa, eu comecei a ler sobre grandes pensadores do mundo atual, têm colocado que
a falta de concentração ou a desconcentração, a falta de foco, que é uma palavra mais moderna que eles têm usado, é uma das doenças mentais mais importantes do mundo de hoje. Então, por exemplo, Daniel Goleman, que cunhou aquele termo de inteligência emocional, que se tornou tão famoso, e outros pensadores escreveram livros recentes sobre esse assunto, abordando cada um deles, dando a sua versão de quais são os motivos que levam a essa falta de concentração. E alguns desses motivos são comuns à maior parte de todos esses pensadores e vão totalmente de acordo com o que a filosofia da Brahma Kumaris propõe. Um aspecto muito básico é simplesmente o estilo de vida que as pessoas vivem. Esse estilo de vida de trabalhar demais, de ter uma vida de estresse, de dormir pouco, de não comer de uma forma regrada, de não comer uma comida saudável, mas comer fast food. Isso tudo leva a um descompasso interno. Por quê? Porque a vida, ela precisa de uma certa ordem. Eu preciso de uma certa disciplina, eu preciso de uma certa regularidade, eu preciso de uma certa constância. Inclusive, outro dia eu comentei numa aula minha sobre uma notícia que eu ouvi na rádio CBN, acho que foi na rádio CBN, porque é a única rádio que eu ouço quando eu estou no carro, que dizia que houve uma pesquisa em Harvard, na Universidade de Harvard, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e foi visto que as freiras mulheres nos Estados Unidos, elas vivem, em média, 8 anos a mais do que outras mulheres. Todo mundo começou a dar risada, obviamente, e pensou, não é essas freiras vivem mais porque talvez não tenham marido. Mas a pesquisa, o estudo, levantou, na verdade, outras causas para isso. E a primeira causa, a primeira razão, vamos dizer assim, é que elas têm uma vida de estudo, elas têm uma vida de oração e elas incluem o exercício físico com regularidade. Eu achei tão interessante isso, porque, para mim, isso é a própria expressão da ordem na sua vida, não é? Ou seja, você estar em harmonia, corpo, mente, alimentação, horário, no que é que você está estudando ou lendo, focando a sua atenção. E uma das coisas que é unânime entre todos esses estudos realizados é o grande papel das redes sociais em gerar desconcentração. Porque são muitas informações, são informações curtas, são informações que são flashes, são informações que não permitem você mergulhar e se aprofundar, são informações que de uma variedade muito grande, não é? Assim como, por exemplo, quando você vai comprar algo na internet, através da internet, você fica perdido porque existem muitas marcas, porque existem muitos modelos. Eu posso dar um exemplo do que aconteceu nessa semana comigo. Alguém me disse, já vinha ouvindo isso de várias pessoas, mas especialmente uma amiga dentro da Brahma Kumaris estava insistindo comigo que eu e o Ken O'Donnell, que acabou de conduzir a meditação, deveríamos tomar magnésio, porque o magnésio era bom para isso, para aquilo, para aquele outro. Bom, eu fui pesquisar e existem muitos tipos de magnésio.
existe magnésio treonato, existe magnésio dimalato, existe magnésio taurino, existe uma variedade. E qual que eu vou saber? Como que eu vou saber qual magnésio que é bom para mim? Então, para eu comprar um vidrinho de 60 cápsulas de magnésio, eu tive que investigar, tive que ouvir vídeos, tive que pesquisar, tive que ver o que esse médico fala, o que aquele médico fala e assim por diante. Então, isso, de uma certa forma, aumenta o nosso entendimento das nossas necessidades, mas quando você estende isso para muitas coisas, entender sobre o magnésio não foi muito difícil para mim, mas se você tem que entender sobre todas as vitaminas, sobre todos os sais minerais, sobre todas as proteínas, sobre tanta coisa que você está em contato no mundo, e se você tem que ver o preço nessa loja, o preço naquela loja, ou seja, é um mundo diversificado e a diversidade promove a desconcentração. Antes você ia no supermercado e havia uma variedade, duas variedades, não havia toda essa gama de possibilidades. Então, a gente vê que nós temos que ser extremamente seletivos. Nós temos que desenvolver a capacidade de discernimento do nosso intelecto. Nós temos que limpar de tempos em tempos a nossa mente de todas essas influências que nós temos durante o dia. Um diz isso, outro diz aquilo, eu leio isso, outro lê aquilo, uma informação aqui, uma informação ali, uma notícia daqui, uma notícia dali. Então, eu preciso fazer essa limpeza. E o que é que faz essa limpeza? Duas coisas, a meditação e o sono. Quantas horas você está dormindo por dia? Porque se estiver dormindo menos de 7 horas seguidas, você é candidato sério para uma vida de desconcentração. Você precisa de 7 a 8 horas seguidas. Tanto que eu vou dormir muito cedo. Essa palestra já é, para mim, assim, o máximo que eu sou capaz de dar conta, porque esse horário de 8, 8 e meia da noite é o horário que normalmente eu vou me preparando para dormir, porque eu acordo muito cedo para meditar. 4 horas da manhã eu já estou sentada meditando. Então, o sono, ele faz esse movimento de limpeza interna da sua mente, de tudo que você vivenciou durante o dia. E a meditação, ela tem um poder semelhante, especialmente a meditação é maravilhosa para limpar as influências das suas emoções, a influência dos acontecimentos durante o dia, a influência de algum problema que você enfrentou. É por isso que é dito que o problema de ter um trauma, hoje em dia falar em trauma é a moda da psicologia. O trauma, ele não é tanto criado por aquilo que acontece, mas ele é criado pela forma que você reage àquilo que acontece. Então, eu diria que vale muito a pena explorar um pouco mais essas questões para que você possa ter, digamos assim, a possibilidade de reorganizar a sua vida, porque é um ganho imenso se você puder ter uma vida concentrada, mesmo nos pequenos hábitos do dia a dia, de não saber onde colocou isso, não saber onde colocou aquilo, não saber se já tomou remédio ou ainda não tomou remédio. E, sem dúvida, cada um também tem que encontrar os mecanismos ideais para ajudar na sua concentração. Além da meditação, além de um bom sono,
além de uma alimentação saudável com os ingredientes, os nutrientes ideais para promover esse bem-estar, além dos exercícios físicos que têm uma influência incrível nesse bem-estar também mental e emocional, e cada um pode encontrar os recursos. Eu, por exemplo, sou amiga inseparável da minha agenda. Se eu não anoto na agenda, eu não sei se eu posso confiar simplesmente na minha memória. Então, cada um tem que encontrar os mecanismos ideais para ter uma vida de mais concentração. E vale a pena esse esforço, esse empenho. Muito bom, Luciane, acho que é o que eu tinha para compartilhar. Agora, se você quiser dar sequência nas perguntas. Tem uma pergunta aqui, qual é a forma de quitar a conta negativa? E se karma é sempre negativo? Acho que você mencionou um pouco que não, né? Eu mencionei, eu posso falar um pouquinho mais. Veja, as contas negativas, elas são criadas pelas influências, pelas ações, pelas vivências que você teve até o dia de hoje. Essas vivências, elas podem ter acontecido nessa vida, ou elas podem ter acontecido em vidas anteriores, inclusive em vidas mais antigas do que a vida passada. Porque nós, dentro desse entendimento de que a alma, ela é eterna, ela é o ser vivo, e o corpo é material, ele é transitório, ele é limitado. Então, quando a morte acontece, a alma deixa um corpo e ela entra num ventre materno e segue a sua existência. Então, ela pode trazer isso de vidas anteriores, ela pode trazer isso dessa vida até o momento atual, não é? Então, são essas influências. Então, se ela mudar a forma de pensar, de sentir, de viver, que gerou aquele karma, que gerou aquela conta kármica negativa, porque o karma pode ser positivo também. É o nosso bom karma que estamos aqui reunidos nessa noite. Então, se ela modificar a causa do que gerou aquele karma negativo, automaticamente ela está dissolvendo aquele karma negativo. Agora, uma forma muito efetiva é a prática da meditação. Por quê? Porque a gente não dá conta nem de saber de tudo que nós fizemos e tudo que nós falamos e tudo que nós pensamos negativamente nessa vida. Imagina em muitas outras vidas. Então, a meditação, ela vai limpando, ela vai dissolvendo essas características que nós trazemos no nosso subconsciente e que nós trazemos impregnadas na nossa alma. Nós chamamos isso de sanskaras, ou seja, esses arquivos gravados, registrados dentro da nossa alma. Então, a meditação, ela vai transformando, ela vai eliminando, ela vai dissolvendo essas impressões, essas gravações. Então, eu diria que os dois métodos mais importantes são a prática da meditação e a autotransformação interior, a transformação da sua vida, a transformação da sua consciência. Se você não fizer isso, você vai colher os frutos daquilo que você plantou subconscientemente. Mas se você quiser ter as rédeas da sua vida nas suas mãos, você precisa assumir, digamos, o seu estado consciente. Muito bom, Luciana. Outra pergunta. Como não reagir negativamente quando uma pessoa da sua família
família está brigando com você para não aumentar o karma negativo? Olha, primeira coisa, quando você está nesse embate, é você conseguir manter a calma, conseguir manter, talvez, o silêncio, para que você não aumente esse imbróglio, não é? Que está acontecendo com a outra pessoa. Se necessário, você deve se afastar, afastar-se temporariamente, afastar-se por algum tempo daquela pessoa, até que você se acalme, até que a outra pessoa se acalme e vocês possam conversar de forma civilizada, através de um verdadeiro diálogo. Mas, que nem eu disse para vocês, depois de muito tempo, mas eu digo muito tempo mesmo, muitos anos, eu arrisquei hoje no grupo do WhatsApp com a minha família a usar essa palavra reencarnação. Eu arrisquei só para ver o que acontecia, e até agora não aconteceu nada. Mas no passado, a minha família reagia muito negativamente com esse aspecto. Então, a partir daí, eu comecei a não tratar mais desse assunto, porque eu via que não havia abertura para isso. Então, você deve se relacionar bem, civilizadamente com todo mundo, respeitosamente com todo mundo, mas se você sabe que aquelas pessoas com quem você está lidando defendem um outro candidato que não o seu, se você sabe que aquelas pessoas defendem um outro time de futebol que não o seu, se você sabe que aquelas pessoas defendem uma outra religião ou uma outra mentalidade em relação àquilo que você acredita, o melhor é não discutir esses assuntos. Eu posso mencionar, eu tenho um grupo de WhatsApp também com as amigas de colégio, de ginásio, de colegial. Imagina, quando eu tinha 11 anos de idade. Esse grupo ainda existe e eu tenho contato com essas moças de 50 anos atrás. Então, nós temos uma combinação entre nós, que nós só iremos conversar coisas amenas no grupo. Por quê? Porque no grupo tem muita diversidade. E uma das integrantes do grupo, inclusive uma menina que foi muito minha amiga no ginásio, ela é fanática por um determinado candidato político. E ela começou a trazer para o grupo 1, 2, 3, enfim, as informações. O grupo inteiro, inclusive eu, disse, não, esse grupo, se a gente for começar a manifestar as nossas convicções, vai ter briga, e não é o que a gente quer. Nós estamos aqui para manter uma ligação de 50 anos, um coleguismo de 50 anos. Nós não podemos criar esses atritos no grupo. Então, eu acho que, às vezes, nós temos que manter um nível mais superficial de relacionamento com esses familiares e com esses amigos, e temos que buscar a nossa tribo. Todo mundo precisa da sua tribo. Faz bem para a alma. Estar socialmente num grupo que pensa como você, que acredita nas mesmas coisas que você, que come as mesmas coisas que você, que respira as mesmas coisas que você, faz bem. Faz bem. É a boa companhia. A boa companhia é fundamental. Então, você deve ter essa maior convivência e essa maior profundidade com a sua tribo. E com os outros você vive socialmente, você é respeitosa, você é civilizada, mas não discute aquilo que vai entrar em atrito. É a minha opinião. Eu tenho vivido assim e tem dado certo. Muito bom, Luciana.
Outra pergunta: se a generosidade e a caridade podem anular o karma já criado? Acredito que a generosidade e a caridade são fantásticas, porque a generosidade ela vem do processo de você expandir o coração. A generosidade vem do processo de você aumentar a inclusão, incluir mais pessoas no seu mundo, no seu coração. Em vez do seu mundo ser limitado ao seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, você abre o seu coração para incluir outras pessoas. Então, eu acho fundamental. Mas eu não sei exatamente o quanto que a caridade pode apagar as contas kármicas. Eu acredito que não é muito por aí. Eu acho que a caridade, a generosidade, elas são capazes de transformar a maneira como você lida com a matéria. E na medida em que você está transformando a sua forma de lidar com os bens materiais, com o dinheiro, com os objetos, você automaticamente enfraquece hábitos negativos, hábitos, por exemplo, de mesquinhez, hábitos, por exemplo, tendências, por exemplo, a ser muito apegado às coisas, de ser alguém que acumula, ser um acumulador. Então, eu acho que a caridade e a generosidade, o que fazem dentro da alma, dentro da consciência, é elevar o nível do nosso espírito. E esse processo de elevar o nível do nosso espírito nos afasta de influências de karmas passados. Agora, eu não diria que a caridade em si, ela limpa o nosso karma. E lembrar que a caridade não é também só de dar bens materiais, comida, roupa, brinquedo. Não é a generosidade, ela vem também em termos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Você perdoar alguém é uma forma de generosidade. Você não guardar mágoas é uma forma de generosidade. Você ser mais humilde é uma forma de generosidade, porque uma pessoa mais humilde, ela é capaz de aceitar mais os outros, aceitar mais as situações. Então, nesse sentido, a generosidade é uma coisa maravilhosa em termos espirituais, não é a magia que faz em termos da grandeza do espírito humano. Eu vou só terminar dando mais um exemplo, eu não sei quanto tempo nós ainda temos, mas recentemente circulou na internet um filme maravilhoso. Aliás, é um filme que de tempos em tempos circula na internet, que é um filme a respeito da amizade entre o arcebispo, eu assisti em inglês, então eu estava com Archbishop, o arcebispo Desmond Tutu e o Dalai Lama. Então, é um filme sobre a harmonia, a amizade, a ligação entre os dois. E, principalmente, sobre como os dois têm um espírito de alegria nas suas vidas. Mas, assim, o filme é maravilhoso. Não percam quando esse filme aparecer na sua frente. Eu assisti em inglês, o nome do filme em inglês é Mission of Joy, Missão da Alegria. E uma das coisas que me tocou profundamente no filme foi quando Desmond Tutu estava... Desmond Tutu não, o Dalai Lama
estava falando sobre o fato dos chineses terem invadido o Tibete e terem massacrado tantos tibetanos, tanto que o Dalai Lama teve que fugir do Tibete, etc. E tal. E então, ele conversando com outros tibetanos, um tibetano teria dito para ele uma coisa incrível, teria dito assim, que o maior medo que ele teve não foi ter sido, o país dele ter sido invadido pelos chineses, não foi ter visto milhares sendo massacrados pelos chineses, mas o maior medo dele era poder perder a compaixão em relação aos chineses. E eu achei isso de uma profundidade, de uma sabedoria. Você imagina, você no seu coração, com tudo aquilo que estava acontecendo, e você ainda desenvolver e ter compaixão pelo exército inimigo? Requer um coração muito grande, muito generoso. Nobreza de Uma espírito. nobreza extrema. Lindo. Muito bom, Luciana, muitos elogios, as pessoas gostando, alguns falando sobre perdão, muitos elogiando o que você falou, ratificando. Uma última pergunta, então, antes da meditação. Qual o papel de Deus, então, no nosso karma? E ele não é o responsável. Existem 3 níveis. Existe a natureza material, existem as almas humanas e existe a figura de Deus. Cada um desses níveis tem o seu papel, tem a sua responsabilidade, tem a sua história e interage um com o outro. Então, Deus tem o papel dele. O papel dele é o de dar o conhecimento espiritual para que nós possamos nos transformar, para que nós possamos evoluir a nossa consciência. É o papel de Deus também nos dar o poder espiritual para fazer isso, porque não basta você ter o conhecimento, você saber, você precisa dar força para colocar esse conhecimento na prática. É o papel de Deus também ser uma fonte, um sol de todas as virtudes, de todas as qualidades que nós temos que aprender e que nós temos que desenvolver e que nós temos que aplicar na nossa vida. Deus já tem essas qualidades. Deus não pode se tornar melhor do que ele já é, porque ele é o único ser que é perfeito. Então, o papel de Deus tem que ser justo. Deus não pode dar a uns e não dar a outros. Não pode ajudar a uns e não ajudar a outros. Então, as diferenças que nós vemos na humanidade entre um ser humano e outro ser humano, todas essas diferenças foram criadas, construídas por nós mesmos e não como uma dádiva de Deus. Agora, é fundamental nós nos abrirmos a Deus, como uma flor. Estamos no início da primavera, precisamos nos lembrar das flores, como uma flor que se abre ao sol, se abre à chuva, se abre a receber todos os nutrientes. Então, nós também temos que nos abrir para podermos desabrochar. Mas Deus, ele não interage diretamente no nosso karma. Ele interage na nossa consciência, na nossa alma, e somos nós que lidamos com o nosso karma. Muito bom, Luciana, excelente.
Então, antes da meditação, que nós vamos ter, então, a oportunidade de ter a Luciana conduzindo alguns pensamentos, nos levando aí numa experiência, uma viagem espiritual. Eu gostaria de convidar todos para o próximo programa do Clube do Livro, que será no dia 19 de outubro, né, 19 horas, meditação, e depois, então, nós teremos uma conversa sobre o livro Vive Rudá, Guia Prático para a Aplicação de Valores na Educação. Será com o Paulo Barros, ele é educador, mestre em História, é membro do grupo gestor do programa Vivendo Valores na Educação, professor da Brahma Kumaris, e vai ser, então, esse encontro mediado pela Valéria Amores, que é pedagoga, consultora de treinamentos, professora da Raja Yoga e membro da equipe da Iniciativa Ambiental da BK Brasil. Então, não percam, no dia 19, coloquem já aí na agenda de vocês. Quem tiver a oportunidade, já, né, vai lendo o livro, Vive Rudá, para que possa, então, participar desse encontro especial. Então, agora, Luciana, você pode conduzir, então, para nós um pouquinho, um comentário de meditação do grupo, e assim nós encerramos esse nosso encontro. Agradecemos a presença de todos aqui, as pessoas que têm um grupo grande, um grupo bom. Muito bem-vindos. Então, agradecer, Rosane, de estarmos juntas nessa noite, desejar aí para vocês um excelente Dia Internacional da Paz, dia 21 de setembro, um excelente início de primavera e que nós possamos continuar juntos nesse caminho para o nosso autodesenvolvimento. Então, eu convido vocês a se acomodarem numa posição firme, experimentando esse bem-estar, essa tranquilidade, esse conforto, que vai facilitar a sua concentração. Respire profundamente. Sinta o contato do ar entrando nas narinas, refrescando o seu interior, nutrindo cada uma das suas células. Vá sentindo que a respiração ajuda você a soltar-se, ajuda você a sentir-se totalmente em harmonia e de uma maneira suave você leva a sua atenção para o centro da sua fronte, para o ponto entre as duas sobrancelhas, onde você sente que a alma, o ser consciente, estou acomodada no corpo. Eu, esse ser de luz, esse ser sutil que dá vida a cada uma das células do meu corpo. Eu, esse ser que pensa, que sente, que é diferente do corpo e da matéria, mas que é aquele que guia, que orienta aquilo que acontece na minha vida. E conforme eu me sinto como um ponto de energia leve, luminoso, eu sinto que a paz faz parte de mim, que eu sou esse ser originalmente pacífico. Eu sou esse ser cujas qualidades originais são as mais belas, são as virtudes mais essenciais. Eu sou uma alma pura,
Eu sou um ser de amor. Eu sou um ser de paz. Um ser contente, forte. E nessa consciência, eu vou me sentindo muito próxima, muito parecida com um ser maior. Deus, a fonte suprema, eu me sinto recebendo a influência, as qualidades que Ele tem para me ofertar. Este ser que irradia, esse ser que é pura bondade, que é a personificação da benevolência, do amor incondicional. Eu me sinto aceita, eu me sinto amada, eu me sinto tão próxima dessa fonte. Eu vou me recarregando, eu vou me preenchendo e permaneço nesse estado, aberta, recebendo e ao mesmo tempo doando, irradiando essas qualidades. Permaneço em silêncio alguns momentos, fazendo esse exercício interno. Aqueles que quiserem abrir a câmera, para dar tchau para a Luciane, estão convidados. Boa noite. Se quiser mostrar seu rostinho, seu sorriso. Muito bom ter todos vocês. Alô, alô. Muito bom ver a Roberta, a Elô querida, daqui da cidade vizinha de onde eu estou, de Itapira, as irmãs queridas lá de Lajeado no Sul, a Iva e a Loiva, a Lenia, Cleonice querida, de Teófilo Otoni. Muito bom ver todas vocês. Não vou mencionar o nome de todo mundo, porque senão a gente ficaria até mais tarde, as irmãs queridas de Olinda, Zaro e a Eliane. Então, uma boa noite a todos vocês. Uma vez mais, obrigada, Rosane, e até o próximo encontro. Rosane, saudações de paz para todos. Até o próximo encontro. Boa noite.